Imagine um homem que tem o poder de decidir quem vive e quem morre com um simples estalar de dedos. Um chefe de cartel frio, calculado, que vê pessoas como peças de xadrez. Para ele, aquela garota não passava de um troféu, uma virgem entregue como pagamento de uma dívida antiga, forçada a tausar uma aliança que parecia mais uma algema de ouro. Ele achava que tinha o controle absoluto da situação. Afinal, monstros não têm sentimentos e negócios são apenas negócios, certo? Mas o roteiro que ele escreveu na própria mente mudou drasticamente numa noite silenciosa. Ela não gritou, não fez escândalo e nem tentou fugir pela janela. Ela apenas parou na frente do homem mais temido da cidade e, com uma coragem que fez o ar da sala ficar pesado, sussurrou 3 palavras simples: "Eu quero ir embora." O que aconteceu nos segundos seguintes não foi uma execução, nem um grito de raiva. Foi algo muito mais perigoso. Pela primeira vez na vida, o coração daquele criminoso falhou uma batida, não de ódio, mas de um pânico avassalador e desconhecido. Ele percebeu tarde demais que ela não era mais sua prisioneira, mas sim a única coisa que o mantinha respirando. E a reação insana que ele teve a esse pedido vai contra todas as regras do submundo que você conhece, desencadeando uma série de eventos que ninguém poderia prever. Para entendermos como chegamos àquele momento fatídico na sala de estar, onde um simples pedido de liberdade soou como um tiro de canhão, precisamos voltar um pouco no tempo e entender a arquitetura do inferno onde essa história começa. Não era um inferno de fogo e enxofre, mas sim de mármore importado, ternos de seda italiana e o cheiro persistente de charutos cubanos, misturado com o leve aroma metálico de sangue que nunca parecia sair das mãos de Dante Moretti. Dante não era apenas um chefe do crime, ele era uma instituição. No submundo, seu nome era pronunciado com o mesmo tipo de reverência temerosa que se usa para falar de desastres naturais ou de divindades vingativas. Ele havia construído um império sobre os ossos de quem ousou desafiá-lo e cimentado as fundações com uma frieza que fazia o inverno parecer uma estação acolhedora. Para Dante, o mundo era binário: ou você era um ativo, algo que lhe trazia lucro e poder, ou você era um passivo, um problema a ser eliminado. Não havia meio termo, não havia áreas cinzentas e, definitivamente, não havia espaço para o amor. A mansão de Dante, isolada no topo de uma colina que supervisionava a cidade como um predador observando a presa, era um monumento à sua solidão. Corredores vastos, decorados com obras de arte que valiam mais do que a vida de todos os seus guardas somadas, ecoavam o silêncio de um homem que tinha tudo, exceto alguém com quem compartilhar. Mas ele não se importava, ou pelo menos dizia a si mesmo que não se importava. Ele via as mulheres como via os carros de luxo em sua garagem subterrânea. Belos, caros, úteis para passar o tempo e exibir poder, mas facilmente substituíveis assim que o modelo mais novo aparecesse ou o motor começasse a falhar. Ele nunca havia sentido o aperto no peito, a ansiedade da perda ou o calor do afeto genuíno, até que o destino, com seu senso de humor distorcido, colocou Roberto, um empresário falido e viciado em jogos, em seu escritório. Roberto devia uma quantia que não poderia pagar em 3 vidas. Ele tremia diante da mesa de carvalho maciço de Dante, o suor frio escorrendo pela testa, manchando o colarinho da camisa barata. Dante, girando um copo de uísque envelhecido, nem sequer olhava para o homem. Ele estava entediado. Matar Roberto seria fácil, mas não traria o dinheiro de volta. Foi então que o devedor, num ato de desespero que beirava a insanidade, colocou sobre a mesa a única coisa pura que ainda possuía. Ele não ofereceu terras, nem propriedades, nem informações. Ele ofereceu sua filha, Helena, uma jovem que havia acabado de completar 18 anos, criada longe da sujeira do pai, protegida em um internato religioso, intocada pela maldade do mundo, uma verdadeira virgem no sentido mais amplo da palavra, não apenas fisicamente, mas de espírito. Ela não conhecia a crueldade, a manipulação ou a violência. Dante parou de girar o copo. Pela primeira vez, seus olhos escuros, que pareciam absorver a luz ao redor, fixaram-se em Roberto, não por interesse sexual imediato, mas pela audácia da proposta. Aceitar uma garota como pagamento era arcaico,
bárbaro até mesmo para os padrões dele. Mas havia algo na ideia de possuir algo tão puro, de corromper aquela inocência apenas por tê-la em sua casa, que acendeu uma curiosidade mórbida em sua mente calculista. Ele aceitou. Não porque queria uma esposa, mas porque queria um troféu. Ele queria provar que podia comprar qualquer coisa, até mesmo a vida de uma pessoa. A dívida foi perdoada e o destino de Helena foi selado com um aperto de mão e um gole de uísque. Quando Helena chegou à mansão, trazida pelos seguranças como se fosse uma mercadoria frágil, o choque de realidade foi brutal. Ela não sabia da dívida do pai até ser colocada no carro preto blindado. Ela chorou durante todo o trajeto, lágrimas silenciosas que escorriam por um rosto que parecia ter sido esculpido por anjos. Ao entrar no saguão principal, com seu teto abobadado e lustre de cristal, ela parecia minúscula. Dante a observou do topo da escadaria. Ele esperava gritos, esperava que ela se jogasse no chão, esperava o drama típico. Mas Helena, apesar do medo visível que fazia suas mãos tremerem, ergueu o queixo e sustentou o olhar dele. Naquele instante, algo imperceptível mudou na atmosfera da casa. Ela tinha olhos da cor de mel, grandes e expressivos, que contrastavam violentamente com a escuridão dos olhos dele. Ele viu medo, sim, mas não viu submissão, e isso o irritou. O casamento aconteceu 3 dias depois. Não houve flores, não houve música, não houve convidados sorridentes. Foi uma transação comercial assinada diante de um juiz corrupto que Dante mantinha na folha de pagamento. Helena usava um vestido branco simples que haviam comprado para ela, que parecia mais uma mortalha do que um traje de noiva. Quando Dante deslizou a aliança de ouro e diamantes no dedo dela, o metal parecia pesar 1 tonelada. Ele sentiu a pele dela, fria como mármore, e por um segundo, apenas um segundo, sentiu um impulso estranho de aquecê-la. Ele esmagou esse pensamento imediatamente. Ela era dele, propriedade. O contrato dizia que ela deveria obedecê-lo, honrá-lo e viver sob o teto dele até que a morte o separasse. E no mundo de Dante, a morte estava sempre à espreita, tornando a promessa muito mais literal. As primeiras semanas foram um jogo de gato e rato, onde o rato se recusava a correr e o gato não sabia como atacar. Dante esperava que ela fosse uma presença irritante, chorosa, que ele logo trancaria em uma ala da casa e esqueceria, mas Helena era diferente. Ela transformou o silêncio em uma arma. Ela não falava com ele a menos que fosse solicitada. Ela jantava na ponta oposta da longa mesa, comendo pouco, seus olhos focados no prato, mas seus ouvidos atentos a tudo. Ela começou a cuidar do jardim, que antes era apenas uma extensão de grama, perfeitamente cortada e sem vida. Em pouco tempo, roseiras começaram a florescer, trazendo cor para apostar na fortaleza cinza. Dante observava tudo isso das janelas de seu escritório. Ele a via se ajoelhar na terra, sujando as mãos, falando com as plantas como se fossem as únicas amigas que lhe restavam. Essa imagem começou a invadir os pensamentos dele durante as reuniões do cartel. Enquanto discutia rotas de tráfico e eliminação de rivais, a mente de Dante vagava para a garota de olhos de mel que estava transformando sua casa. Ele começou a notar o cheiro dela nos corredores, uma mistura suave de baunilha e terra molhada, que parecia dissipar o cheiro de charuto. Ele começou a chegar em casa mais cedo, inventando desculpas para si mesmo de que precisava revisar documentos, quando na verdade sentia uma necessidade inexplicável de garantir que ela ainda estava lá. Ele, o homem que controlava a cidade, estava ficando obcecado pela prisioneira que nunca tentou fugir. E se você gosta desse tipo de tensão, onde o perigo e a paixão caminham lado a lado em uma linha tênue, se histórias de redenção improvável e corações de gelo sendo derretidos te prendem, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal, caso queira receber mais histórias como essa. Isso nos ajuda a saber exatamente o tipo de narrativa que faz seu coração acelerar. A dinâmica na casa começou a mudar sutilmente. Os guardas, homens endurecidos pela violência, começaram a tratar Helena com uma deferência que não vinha do medo de Dante, mas de um respeito genuíno pela gentileza dela. Ela cumprimentava as cozinheiras, sorria, tristemente para os jardineiros. Ela trouxe humanidade para um lugar que havia esquecido o que isso significava, e Dante odiava isso.
Ele odiava porque o fazia sentir coisas que ele havia enterrado há muito tempo. E ele se pegava observando-a a ler na biblioteca, a luz do sol poente iluminando os cabelos castanhos dela, criando uma aura que parecia sagrada. Ele queria tocá-la, não como um dono, mas como um homem faminto por algo que nem sabia nomear. Mas ele mantinha a distância. Ele era o monstro da história, e monstros não tocam em princesas sem quebrá-las. No entanto, a frieza de Dante começou a rachar em uma noite específica. Havia um jantar de negócios, uma daquelas formalidades necessárias onde chefes de famílias rivais se reuniam para fingir paz enquanto planejavam guerras. Dante ordenou que Helena estivesse presente. Ele precisava mostrar seu troféu. Ele comprou para ela um vestido vermelho, uma cor que gritava perigo e paixão, algo que ele sabia que a deixaria desconfortável, pois ela preferia a invisibilidade. Quando ela desceu as escadas naquela noite, o salão ficou em silêncio. O vermelho contrastava com a pele pálida dela, de uma maneira que fazia o sangue de todos os homens na sala ferver. Dante sentiu um soco no estômago. Não era apenas desejo, era uma possessividade primitiva, violenta. Quando um dos chefes rivais, um homem nojento chamado Vini, ousou fazer um comentário lascivo sobre a nova aquisição de Dante, a sala congelou. Dante não gritou. Ele apenas sorriu, aquele sorriso que não chegava aos olhos, e colocou a mão na cintura de Helena, puxando-a contra seu corpo duro como pedra. Ele sentiu o coração dela batendo descompassado contra o peito dele. Ela não é uma aquisição, Vini, Dante disse, com uma voz tão baixa e letal que fez os guardas levarem as mãos às armas instintivamente. Ela é minha esposa, e a próxima pessoa que desrespeitá-la não sairá desta sala andando. Helena olhou para ele surpresa. Pela primeira vez, ela não viu apenas o carcereiro. Ela viu o protetor. E Dante, ao olhar para baixo e encontrar os olhos dela, percebeu que havia acabado de declarar guerra ao mundo por causa dela, sem nem pensar duas vezes. Aquela noite foi um divisor de águas. Depois que os convidados foram embora, a tensão entre eles era elétrica. Dante esperava que ela agradecesse ou que ficasse assustada com a ameaça de violência. Mas Helena, ainda com o vestido vermelho, parou no meio do salão vazio, cercada pelos restos do jantar luxuoso. Ela parecia exausta, não fisicamente, mas de alma. O peso de ser um objeto, de ser olhada, de ser negociada, parecia estar curvando seus ombros. Dante se aproximou, a adrenalina da confrontação ainda correndo em suas veias. Ele queria que ela dissesse algo. Ele queria que ela gritasse, que o acusasse, que fizesse qualquer coisa para quebrar aquele silêncio sufocante que agora parecia carregado de significados não ditos. Por que você fez aquilo? Ela perguntou, a voz suave quebrando o silêncio. Por que me defendeu? Eu sou apenas o pagamento de uma dívida para você. As palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer faca que ele já tivesse enfrentado. Ela acreditava nisso. Ela acreditava que não tinha valor além do que estava escrito no papel. E a percepção de que ele era o responsável por fazê-la sentir-se assim, como um nada, causou uma dor aguda em Dante. Ele, que nunca se arrependia, sentiu o gosto amargo do remorso. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. O cheiro de baunilha, agora misturado com o perfume caro que ele a obrigara a usar. Você carrega o meu nome, Helena, ele respondeu, tentando manter a máscara de frieza, mas a voz falhou levemente. Ninguém desrespeita o que é meu. O que é seu? Ela repetiu, com um sorriso triste e amargo. É só isso que eu sou. Uma coisa sua, como esse vaso ou aquele quadro. Ela apontou para as obras de arte. A diferença é que o quadro você escolheu porque gostava. Eu fui imposta. Dante queria segurá-la pelos ombros e sacudi-la. Queria dizer que ela estava errada, que ela havia se tornado a única cor em seu mundo preto e branco, que ele passava as noites acordado, pensando nela no quarto ao lado. Mas ele não sabia como. Ele não tinha as palavras. A linguagem do amor era estrangeira para ele. Ele só falava a língua do poder e da posse. Então, ele fez o que sempre fazia, recuou para dentro de sua armadura.
deu as costas para ela e foi em direção ao bar para servir mais uma bebida, tentando afogar a confusão que sentia. Os meses seguintes foram uma tortura lenta. Helena parou de tentar se conectar com a casa. Ela cuidava do jardim mecanicamente. Ela comia ainda menos. Ela estava desaparecendo diante dos olhos dele. A vivacidade que ele vira no início, aquela faísca de desafio, estava se apagando. Ela estava se tornando a boneca perfeita e silenciosa que ele achava que queria, e isso o estava destruindo. Ele tentou comprar coisas para ela, joias, roupas, até um cavalo puro sangue para ela cavalgar nos terrenos da propriedade. Ela aceitava tudo com um obrigada, educado e vazio, sem nunca demonstrar alegria. Ele estava dando a ela o mundo, mas estava mantendo-a em uma gaiola. E pássaros que nasceram para voar, quando engaiolados, não cantam. Eles morrem de tristeza. Dante começou a ficar imprudente nos negócios. Sua paciência, antes lendária, tornou-se curta. Ele explodia com seus subalternos por erros menores. Ele estava sempre irritado, sempre no limite. Seus homens cochichavam que o chefe estava perdendo o toque, que a garota o estava deixando fraco. Mal sabiam eles que a garota era a única coisa que impedia Dante de incendiar a cidade inteira apenas para ver as chamas. Ele precisava de uma reação dela. Ele precisava de vida. Ele precisava saber que ela ainda estava lá, por trás daqueles olhos cor de mel, que agora pareciam poços sem fundo de resignação. Foi numa noite de tempestade, daquelas que parecem querer arrancar o telhado da casa, que tudo chegou ao ponto de ruptura. A chuva batia violentamente contra as janelas de vidro duplo da biblioteca, onde Dante estava tentando trabalhar. Ele não conseguia se concentrar. A imagem de Helena, pálida e magra no jantar, assombrava sua mente. Ele largou a caneta frustrado e decidiu que precisava vê-la. Precisava provocar uma reação, qualquer reação. Raiva, ódio, tristeza. Qualquer coisa era melhor do que a indiferença mortal que havia se instalado entre eles. Ele subiu as escadas, seus passos abafados pelo tapete persa. A porta do quarto dela estava entreaberta. Ele parou, observando. Ela estava sentada na beira da cama, olhando para a tempestade lá fora. Ela parecia tão pequena, tão frágil. A camisola de seda branca a fazia parecer um fantasma. Dante sentiu um aperto no peito tão forte que teve que se apoiar no batente da porta. Ele percebeu com um terror absoluto que se ela morresse, de tristeza, de doença, ou por causa do mundo perigoso dele, ele não sobreviveria. Aquele homem que matava sem piscar, que comandava exércitos de criminosos, estava completamente à mercê de uma garota de 20 anos que nem sequer o amava. Ele entrou no quarto. Helena não se virou. Ela sabia que era ele. Ela conhecia o ritmo dos passos dele, o cheiro dele, a presença pesada que ele trazia para qualquer ambiente. A tempestade está forte, ele disse, uma tentativa patética de conversa. Está, ela respondeu sem olhar para ele. Parece que o céu está chorando. Dante se aproximou e parou ao lado dela. Ele olhou para o reflexo dos dois no vidro escuro da janela, o monstro e a donzela, o carcereiro e a prisioneira. Você não está feliz aqui, Helena, ele afirmou, não como uma pergunta, mas como um fato. Ele esperava que ela mentisse, que dissesse que estava tudo bem, como sempre fazia. Ele esperava a submissão. Mas naquela noite, com a tempestade rugindo lá fora como um reflexo do caos dentro dele, Helena finalmente quebrou o protocolo. Ela se virou lentamente para encará-lo. Não havia lágrimas em seus olhos dessa vez. Havia apenas uma exaustão infinita e uma determinação que fez o sangue de Dante gelar. Ela se levantou, ficando de frente para ele, tão perto que ele podia sentir o calor do corpo dela, tão longe emocionalmente que pareciam estar em continentes diferentes. Ela olhou fundo nos olhos dele, despindo a alma dele com aquele olhar, vendo através de todas as camadas de proteção, dinheiro e violência. Ela viu o homem solitário e quebrado lá no fundo, mas ela também sabia que não tinha as ferramentas para consertá-lo, e que tentar fazer isso estava matando a ela mesma. Ela respirou fundo, um som trêmulo que ecoou no quarto silencioso. Dante, ela disse o nome dele,
e foi a primeira vez em meses que ela o pronunciou sem o título ou a formalidade fria. O som do seu próprio nome nos lábios dela teve um efeito hipnótico sobre ele. Ele ficou paralisado, esperando o que viria a seguir. Ele esperava um pedido por mais joias, ou talvez uma reclamação sobre os criados. Ele estava preparado para dar a ela qualquer coisa material que ela pedisse. Ele compraria um país para ela se fosse necessário. Mas o que ela pediu não tinha preço. O que ela pediu não podia ser comprado, negociado ou roubado. E foi nesse momento que o mundo de Dante, cuidadosamente construído sob controle e poder, desmoronou completamente. Eu fiz tudo o que você quis, ela começou, a voz ganhando firmeza. Eu fui a esposa troféu. Eu fui o pagamento da dívida do meu pai. Eu suportei os olhares, o isolamento, a solidão desta casa que é mais fria que um túmulo. Eu paguei a dívida, Dante, com a minha juventude, com os meus sonhos, com a minha liberdade. Dante sentiu um nó na garganta. Ele queria interrompê-la, queria mandar ela parar, mas estava congelado. Eu não tenho mais nada para dar, ela continuou, uma lágrima solitária finalmente escapando e rolando por sua bochecha. Eu estou vazia, e se eu ficar aqui mais um dia, eu vou deixar de existir completamente. Eu não serei nem mais um objeto, serei apenas poeira. Ela deu um passo em direção a ele, e ele, o homem que nunca recuava, sentiu vontade de fugir. Então, eu estou te pedindo, não como sua esposa, não como sua propriedade, mas como um ser humano que está implorando pela própria vida. Ela tocou levemente a mão dele, um toque que queimou como fogo. Por favor, Dante, eu quero ir embora. Me deixe ir. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi mais ensurdecedor do que qualquer trovão da tempestade lá fora. O tempo parou. O coração de Dante parou. A frase ecoava na mente dele. Eu quero ir embora. Não era uma ameaça de fuga. Era um pedido de misericórdia. E foi nesse exato segundo que a obsessão dele se transformou em algo muito mais aterrorizante. Porque ao ouvir que ela queria partir, ao visualizar a vida dele sem ela, Dante sentiu uma dor física tão intensa que quase caiu de joelhos. Ele olhou para a Inti, a mão dela na dele. Tão pequena, tão delicada. E a resposta que começou a se formar na mente dele não era racional. Não vinha da lógica dos negócios. Vinha de um lugar escuro, primitivo e desesperado. Deixá-la ir seria a coisa certa a fazer. Seria o ato de um homem bom. Mas Dante nunca foi um homem bom. E a ideia de ela estar longe dele, de ela sorrir para outro homem, de ela viver uma vida onde ele não existisse, acendeu uma fúria possessiva que varreu qualquer vestígio de compaixão. Ele levantou os olhos para ela. O olhar dele mudou. A tristeza deu lugar a uma intensidade febril. Ele segurou a mão dela, não com gentileza, mas com força, puxando-a para mais perto até que não houvesse espaço entre eles. Ir embora? Ele sussurrou, a voz rouca, perigosa. Você acha que pode simplesmente ir embora? Helena arregalou os olhos, percebendo tarde demais que havia cutucado a fera. Ela tentou puxar a mão, mas ele não soltou. O ar no quarto ficou pesado, carregado de uma energia estática que arrepiava a Japelle. Dante não estava apenas negando o pedido. Ele estava prestes a redefinir todas as regras do jogo. Ele não sabia, mas aquele momento era o precipício. E ele estava prestes a pular, arrastando-a junto com ele para essa escuridão total. O que ele sentiu não foi resignação, foi pânico. Um pânico absoluto que se converteu instantaneamente em uma necessidade de controle total. Se ela queria ir embora, ele teria que dar a ela um motivo para ficar. Ou pior, ele teria que garantir que ela nunca mais pudesse querer ir. A mente dele começou a trabalhar a 1000 por hora, traçando planos insanos, justificativas distorcidas. Ele não podia perdê-la. Ele preferiria queimar o mundo a deixá-la cruzar aqueles portões. Você não entende, Helena, ele disse, e havia uma loucura brilhando nos olhos dele agora. A dívida do seu pai foi paga com dinheiro, mas você... a sua dívida comigo... Ele levou a mão ao rosto dela,
acariciando a bochecha com o polegar, um gesto que era ao mesmo tempo carinhoso e aterrorizante. A nossa dívida é de sangue, e ela nunca, jamais será quitada. Helena parou de respirar. O medo voltou, mas agora misturado com algo mais. Ela viu que não estava lidando com um homem de negócios. Ela estava lidando com um homem obcecado. E quando Dante se inclinou, seus lábios roçando a orelha dela, ele sussurrou a sentença que mudaria o destino dos dois para sempre, iniciando uma cadeia de eventos que faria o inferno parecer um paraíso. Mas o que ele disse exatamente, e a ação chocante que ele tomou nos minutos seguintes para garantir que ela nunca o deixasse, é algo que vai além de qualquer crueldade que ele já tivesse cometido antes. O sussurro de Dante naquela noite de tempestade não foi uma ameaça vazia, foi uma promessa gravada em pedra, ou talvez marcada a ferro quente na alma de Helena. A nossa dívida é de sangue, ele havia dito, e aquelas palavras pairaram no ar viciado do quarto como uma névoa tóxica. Ele não a soltou imediatamente. Pelo contrário, a mão dele subiu da bochecha dela para a nuca, os dedos longos e fortes entrelaçando-se nos cabelos castanhos, puxando-a gentilmente, mas com uma firmeza inegável, forçando-a a manter o contato visual. Helena sentiu o arrepio percorrer sua espinha, uma mistura paralisante de terror e uma atração magnética que ela se odiava por sentir. Dante não a beijou, embora a atenção sugerisse que ele poderia devorá-la ali mesmo. Em vez disso, ele a soltou abruptamente, como se o contato físico o queimasse, e se afastou, caminhando até a janela onde a chuva açoitava o vidro com fúria redobrada. Aquele momento marcou o fim da trégua silenciosa e o início de um novo regime na mansão Moretti. Se antes Helena era uma prisioneira ignorada, agora ela se tornara o centro gravitacional de uma vigilância obsessiva. Dante não gritou, não quebrou móveis e não a trancou no porão. A punição dele foi muito mais sutil e psicologicamente devastadora. Ele removeu a privacidade dela. Na manhã seguinte, quando Helena acordou após uma noite de sono irregular e pesadelos vívidos, descobriu que suas coisas não estavam mais no quarto de hóspedes onde ela dormia desde o casamento. Suas roupas, seus livros, seus poucos pertences pessoais haviam desaparecido. Em pânico, ela desceu as escadas correndo, encontrando Dante sentado à cabeceira da mesa de jantar, tomando café preto e lendo um jornal, como se fosse um marido comum em uma manhã de domingo qualquer, e não o carcereiro que havia declarado posse total sobre ela horas antes. "Onde estão minhas coisas?" ela perguntou, a voz trêmula, parando na entrada da sala de jantar. Os guardas, postados nos cantos da sala como estátuas de granito, nem piscaram. Dante dobrou o jornal lentamente, o som do papel sendo amassado ecoando no silêncio sepulcral da casa. Ele tomou um gole do café antes de responder, sem nem mesmo levantar os olhos para encará-la. "No meu quarto", ele disse, com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito. "Onde deveriam estar desde o primeiro dia. Você é minha esposa, Helena. Esposas dormem com seus maridos." O sangue drenou do rosto de Helena. A implicação era clara, e o terror de compartilhar a intimidade daquele espaço com um homem que ela mal conhecia e temia profundamente fez suas pernas fraquejarem. "Eu não vou..." ela começou, mas a cadeira de Dante raspou violentamente contra o chão de madeira nobre quando ele se levantou, interrompendo-a. Ele caminhou até ela, cada passo medido, predatório. "Você queria ir embora", ele disse, parando a centímetros dela, sua presença avassaladora bloqueando a luz do sol que entrava pelas janelas. "Você disse que se sentia sozinha, isolada. Eu estou resolvendo o problema. A partir de hoje, você não ficará mais sozinha. Nunca mais." A vida de Helena se transformou em uma sombra da dele. Ele ordenou que a porta do escritório ficasse aberta enquanto trabalhava, e ela era obrigada a sentar-se lá dentro, lendo ou bordando, sob o olhar atento dele. Se ela ia lá ao jardim, ele a observava da varanda. Se ela ia à cozinha, um dos guardas de confiança dele, um homem gigante chamado Marco, a seguia como uma sombra silenciosa. A liberdade ilusória que ela tinha antes foi substituída por uma corrente invisível, curta e pesada. Mas o pior eram as noites.
Dormir na mesma cama que Dante Moretti era uma tortura psicológica refinada. Ele não a tocou sexualmente. Ele deitava ao lado dela, rígido, a respiração controlada, emanando um calor que parecia irradiar perigo. Helena passava as noites na beira do colchão, de costas para ele, com os olhos abertos na escuridão, ouvindo o coração dele bater, ciente de que ele também estava acordado, vigiando até mesmo os sonhos dela. Essa proximidade forçada no Uimunzinsi, entanto, começou a revelar fissuras na armadura do monstro. Em uma dessas noites insones, Helena ouviu Dante sussurrar durante um pesadelo. Ele se revirava na cama, o suor frio molhando os lençóis de seda. Ele chamava nomes que ela não conhecia, pedia perdão, dava ordens frenéticas. Pela primeira vez, ela viu o homem poderoso reduzido a um menino assustado pelos fantasmas de suas próprias ações. Num impulso que ela não conseguiu controlar, talvez nascido daquela empatia que era sua maior fraqueza, ela estendeu a mão na escuridão e tocou o ombro dele. Dante acordou com um sobressalto violento, a mão dele voando para o pescoço dela num reflexo de defesa letal antes que ele percebesse quem era. Por um segundo, no escuro do quarto iluminado apenas pela lua, eles ficaram congelados. A mão dele apertando a garganta dela, não para machucar, mas paralisada no meio do movimento. Os olhos dele, dilatados pelo terror do pesadelo, encontraram os dela. Ele viu o medo nela, mas também viu a preocupação. Ele soltou o pescoço dela lentamente, a respiração ofegante. "Nunca me toque quando eu estiver dormindo", ele rosnou, a voz rouca, virando-se de costas para ela novamente. Mas Helena notou que ele não se afastou. Pelo contrário, o corpo dele relaxou minimamente com a proximidade dela, como se a presença dela fosse o único escudo contra os demônios que o assombravam. A tensão na casa, porém, estava prestes a explodir devido a fatores externos. O mundo do crime não espera por dramas conjugais. Dante estava distraído. Sua obsessão por controlar Helena estava consumindo a energia que ele deveria dedicar aos negócios. E os tubarões sentem cheiro de sangue na água. Vini, o rival que Dante humilhara no jantar semanas antes, começou a fazer movimentos agressivos nas fronteiras do território de Moretti. Carregamentos foram roubados, homens de Dante foram encontrados mortos em becos com mensagens grotescas talhadas na pele. Dante tentava esconder isso de Helena, mas ela ouvia os telefonemas furiosos, via os hematomas nos homens que entravam e saíam da mansão, sentia o cheiro metálico de sangue que parecia impregnar as roupas de Dante quando ele voltava tarde da noite. Helena, sentindo-se sufocada e culpada, acreditando que sua presença estava enfraquecendo Dante como os guardas cochichavam, decidiu tentar uma última cartada desesperada. Ela precisava falar com o pai. Na mente ingênua dela, Roberto ainda era seu pai, o homem que talvez tivesse cometido um erro terrível por desespero, mas que certamente a amava e a ajudaria se soubesse o quão prisioneira ela estava. Ela sabia que Dante guardava um telefone via satélite no cofre do escritório para emergências. Numa tarde em que Dante saiu para uma reunião que cheirava a execução, Helena fingiu uma enxaqueca para se livrar da vigilância de Marco e desceu ao escritório. Ela sabia a combinação do cofre, não porque Dante tivesse lhe contado, mas porque ela o observara digitar uma vez, através do reflexo da janela, enquanto fingia ler um livro. Era a data do aniversário da mãe dele. Com as mãos trêmulas e o coração batendo na garganta como um pássaro engaiolado, ela abriu o cofre. O telefone estava lá. Ela o pegou, discou o número do pai que sabia de cor desde a infância e esperou. Um toque. 2 toques. Alô? A voz de Roberto soou do outro lado, arrastada, provavelmente embriagada. Pai, sou eu, Helena! Ela sussurrou, as lágrimas já escorrendo. Pai, você precisa me ajudar. Por favor. Dante. Ele não vai me deixar ir. Eu estou presa. Você precisa chamar a polícia, ou vir me buscar. Eu não sei. Faça alguma coisa. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou tempo demais. Helena? A voz de Roberto mudou, perdendo a surpresa e ganhando um tom irritado e medroso. Você não deveria estar ligando. Ele vai saber. O acordo foi feito, filha. Você está casada. É o seu lugar agora. O meu lugar?
Helena soluçou incrédula. Pai, ele é um assassino. Eu sou uma prisioneira. Você me vendeu, mas eu achei que fosse por dívida. Você não pode me deixar aqui para sempre. Escute aqui, garota. Roberto retrucou, a voz agora fria e cruel, revelando a verdadeira face que Helena nunca quisera ver. Você salvou minha pele. Não estrague tudo. Se você fugir, eles vêm atrás de mim. Dante é o menor dos seus problemas. Fique onde está e pare de choramingar. Você sempre foi dramática. A linha ficou muda. Ele desligou. Helena ficou ali, segurando o telefone, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A traição doeu mais do que qualquer violência física. Seu pai não a queria de volta. Ele a via como um escudo humano para sua própria covardia. Ela escorregou até o chão, soluçando silenciosamente, o telefone caindo de sua mão frouxa. Ela não ouviu a porta se abrir. Ela não ouviu os passos. Só percebeu a presença de Dante quando a sombra dele a cobriu. Ela levantou os olhos, esperando a fúria, esperando o castigo por ter roubado o telefone, por ter tentado fugir. Dante estava parado ali, ainda com o casaco sujo de poeira da rua, olhando para ela. Mas não havia raiva nos olhos dele. Havia algo muito mais complexo, uma mistura de piedade e uma validação sombria. Ele sabia que ela ligaria. Ele provavelmente deixara da oportunidade surgir. Ele não te quer, Helena, Dante disse, a voz baixa, sem escárnio. Apenas a verdade nua e crua. Ele nunca te quis. Você era apenas moeda de troca. Por quê? Ela engasgou, tentando respirar entre os soluços. Por que você me deixou ligar? Porque você precisava ver. Dante se agachou na frente dela, ficando na altura dos olhos dela. Ele não a tocou. Você precisava entender que não há nada lá fora para você. O mundo lá fora te vê como um objeto. Seu pai te vê como um seguro de vida. Eu sou o único que te vê como algo que vale a pena manter. Aquela declaração distorcida de afeto fez a cabeça de Helena girar. Ele estava manipulando-a? Ou estava sendo honesto à sua maneira brutal? Dante se levantou e estendeu a mão para ela. Levante-se. Há algo que você precisa ver. Algo que eu deveria ter te mostrado no dia em que você chegou, mas eu achei que poderia te poupar da sujeira. Helena, sem ter para onde ir, sem ter ninguém no mundo além do monstro à sua frente, pegou a mão dele. Ele a puxou para cima e, sem soltar a mão dela, a guiou para fora do escritório. Mas eles não subiram para o quarto. Eles foram para a garagem. Dante abriu a porta do passageiro de seu carro esportivo blindado e fez um gesto para que ela entrasse. Para onde vamos? Ela perguntou, o medo voltando. Para a verdade, ele respondeu enigmaticamente, fechando a porta e dando a volta para assumir o volante. A viagem foi silenciosa e tensa. Dante dirigia com uma habilidade agressiva, cortando o trânsito da cidade e se dirigindo para a zona portuária, uma área de galpões abandonados e contêineres enferrujados onde a lei não ousava pisar. Helena olhava pela janela, vendo a cidade passar, percebendo o quanto ela estava distante da vida normal das pessoas que andavam nas calçadas, rindo, tomando sorvete, vivendo sem o peso da morte sobre os ombros. Eles pararam em frente a um armazém antigo. Havia homens armados na porta, homens de Dante, que assentiram respeitosamente quando o seu carro parou. Dante saiu e abriu a porta para Helena. O cheiro do mar misturado com óleo diesel e podridão era forte. Fique perto de mim, ele ordenou, colocando a mão na base das costas dela, guiando-a para dentro. O interior do armazém era mal iluminado, vasto e ecoante. No centro havia uma cadeira solitária, e nela um homem estava amarrado. Ele estava machucado, mas vivo. Helena apertou os olhos na penumbra. Quando se aproximaram, ela engasgou, levando as mãos à boca para abafar um grito. Não era o pai dela. Era um homem que ela nunca tinha visto, vestido com um terno caro que agora estava rasgado e sujo. Ele olhou para Dante com puro terror. Quem é ele? Helena sussurrou, recuando contra o peito de Dante. Este é o contador de Vini, Dante explicou, sua voz fria reverberando no espaço.
Nós tivemos uma conversa interessante hoje cedo. Dante fez um sinal para um de seus homens, que trouxe um laptop e o colocou sobre uma mesa de metal. Dante apertou o play em um arquivo de áudio. A voz que encheu o galpão fez o sangue de Helena congelar. Era a voz de seu pai, Roberto. Mas não era a voz bêbada e patética que ela conhecia. Era uma voz sóbria, calculista, negociando. Ela é virgem, Vini. Nunca foi tocada. Vale muito no mercado externo. Você sabe quanto pagam por uma garota como ela no leste europeu? Eu não quero apenas quitar a dívida. Eu quero uma porcentagem da venda. Helena sentiu o mundo escurecer. As pernas dela cederam, mas Dante a segurou firmemente, impedindo-a de cair na sujeira do chão do armazém. Ela ouviu o resto da gravação como se estivesse debaixo d'água. Seu pai não a tinha dado a Dante para pagar uma dívida de jogo. Seu pai estava tentando vendê-la para uma rede de tráfico humano operada por Vini. Ele estava negociando o preço da carne da própria filha. Dante desligou o áudio. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Eu interceptei a ligação, Dante disse, virando-a para que ela olhasse para ele. Eu sabia que Vini ia aceitar. Ele ia te pegar, te colocar num navio e você nunca mais seria vista. Então, eu fui até o seu pai naquela noite. Eu comprei a sua dívida. Eu paguei o dobro do que Vini ofereceu, não para ter uma esposa, mas para impedir que você fosse enviada para aquele inferno. A revelação atingiu Helena como um trem de carga. Tudo o que ela acreditava sobre sua situação virou de cabeça para baixo. Dante não era o vilão que a roubou de uma vida normal. Ele era o monstro que a salvou de um destino pior que a morte. Ele a forçou a casar sim, mas para dar a ela a proteção intocável do nome Moretti. No submundo, ninguém toca na esposa de um capo. Por quê? Ela gaguejou, olhando para ele com novos olhos, vendo a complexidade por trás da máscara de frieza. Por que você nunca me contou? Por que me deixou odiar você esse tempo todo? Dante soltou um riso curto e sem humor, desviando-se de no olhar. Porque eu sou o vilão da sua história, Helena. Eu sempre fui. Me contar a verdade não mudaria o fato de que eu sou um criminoso. E talvez eu quisesse que você me odiasse. É mais fácil lidar com o ódio do que com a gratidão. O ódio mantém a distância. E eu precisava manter a distância. Por que você precisava manter a distância? Ela perguntou, dando um passo em direção a ele, ignorando o cenário macabro ao redor. Dante olhou para ela e a vulnerabilidade nos olhos dele foi devastadora. Porque eu sabia que se eu deixasse você chegar perto, se eu deixasse você ver quem eu sou, eu nunca mais conseguiria te deixar ir. E veja onde estamos. Você pediu para ir embora e eu quase queimei a cidade. Mas o momento de revelação foi brutalmente interrompido. O som de pneus cantando e vidro quebrando explodiu do lado de fora do armazém. Tiros começaram a ecoar, balas perfurando as paredes de metal do galpão como se fossem papel. Os homens de Dante gritaram ordens, puxando suas armas. Abaixe-se! Dante rugiu, jogando Helena no chão e cobrindo o corpo dela com o dele, enquanto uma chuva de balas atingia o local onde eles estavam segundos antes. Vini não estava apenas fazendo movimentos nas fronteiras. Ele tinha seguido Dante. Ele queria o contador de volta, e ele queria a garota que lhe foi negada. O armazém se transformou em uma zona de guerra. O barulho era ensurdecedor. Dante puxou sua própria arma, uma pistola preta e reluzente, e olhou para Helena debaixo dele. O rosto dele estava sujo de poeira, mas seus olhos estavam focados, letais. Escute-me bem, ele gritou sobre o barulho dos tiros. Eu vou te tirar daqui, mas você precisa confiar em mim. Você confia em mim, Helena? Helena olhou para o homem que a comprara, o homem que a aterrorizara, o homem que ela acabara de descobrir era a única barreira entre ela e um destino horrível. Naquele caos de balas e gritos, com o cheiro de pólvora queimando suas narinas, ela percebeu que a gaiola de ouro de Dante era, na verdade, uma fortaleza. E pela primeira vez, ela não quis fugir. Sim, ela gritou de volta,
segurando o colarinho da camisa dele. Eu confio. Dante sorriu, um sorriso feroz e sanguinário que prometia a morte a qualquer um que tentasse tocá-la. Ele se levantou, puxando-a com ele, e começou a atirar, abrindo caminho através do inferno para salvá-la mais uma vez. Mas o que eles não sabiam era que essa emboscada não era apenas um ataque de rivalidade. Era uma distração. Enquanto Dante lutava para tirar Helena do armazém, algo estava acontecendo na mansão, algo que envolvia um segredo ainda mais profundo sobre a linhagem de Helena, um segredo que nem mesmo Dante conhecia e que estava prestes a mudar as regras do jogo de uma forma irreversível. A guerra tinha começado, e Helena não era mais apenas uma espectadora, ela era o prêmio final. O caos que se instaurou no armazém era uma sinfonia de destruição, uma cacofonia de vidro estilhaçado, metal retorcido e o som seco e rítmico dos disparos que ecoavam como trovões dentro de uma caverna. Dante Moretti, o homem que sempre parecia esculpido em gelo, movia-se agora com a fúria de um vulcão em erupção. Ele não corria de forma desordenada. Cada passo era calculado. Cada disparo de sua pistola era uma sentença de morte, executada com precisão cirúrgica. Ele arrastava Helena consigo, não como um fardo, mas como se ela fosse uma extensão do seu próprio corpo, protegendo-a com uma ferocidade que desafiava a lógica da autopreservação. Helena, com os ouvidos zumbindo e o coração batendo tão forte que parecia querer quebrar as costelas, via o mundo em flashes fragmentados. O clarão do cano da arma, o rosto contorcido de um atacante caindo na sombra e a mão de Dante, firme e quente, segurando a dela como se fosse a única âncora em meio a uma maremoto. Eles chegaram ao carro blindado, que já estava crivado de marcas de balas na lataria, parecendo uma besta ferida, mas ainda letal. Dante empurrou Helena para dentro com urgência, fechando a porta pesada que selou o som da batalha lá fora, transformando o rugido da guerra em um zumbido abafado. Quando ele saltou para o banco do motorista e girou a chave, o motor V12 rugiu, um som gutural que prometia vingança. Ele arrancou, os pneus cantando no concreto sujo, atropelando caixas e detritos, usando o veículo como um ariete para romper o cerco de carros pretos que bloqueavam a saída. A blindagem aguentou o impacto, faíscas voaram como fogos de artifício macabros e eles foram lançados para a bela noite chuvosa, deixando para trás o inferno de chamas e sangue. A viagem de volta foi um borrão de luzes da cidade, passando pelas janelas reforçadas. Dante dirigia com uma mão no volante e a outra segurando o rádio comunicador, latindo ordens para seus tenentes, organizando o contra-ataque, fechando o perímetro da cidade. Ele era o general em seu elemento, mas de tempos em tempos, seus olhos desviavam da estrada molhada para o banco do passageiro, verificando Helena. Ela estava encolhida, abraçando os próprios joelhos, tremendo, não de frio, mas do choque residual da adrenalina e da revelação devastadora sobre seu pai. O silêncio entre eles não era mais vazio, era denso, carregado de perguntas não feitas e de uma intimidade forjada no fogo cruzado. Dante queria dizer algo, queria prometer que mataria Roberto com as próprias mãos, mas sabia que palavras eram inúteis agora. A única moeda válida naquele momento era a sobrevivência. Quando os portões de ferro da mansão Moretti se abriram para recebê-los, a atmosfera no topo da colina era diferente. Não havia a calma habitual. O pátio estava cheio de homens armados. Cães de guarda latiam nas correntes e holofotes varriam o perímetro da floresta circundante. A fortaleza estava em alerta máximo. Dante parou o carro na entrada principal e, antes que qualquer segurança pudesse se aproximar, ele já estava do lado de Helena, abrindo a porta e ajudando-a a sair. As pernas dela falharam quando tocaram o chão de pedra, mas Dante a pegou antes que ela caísse, erguendo-a nos braços com uma facilidade assustadora. Ela enterrou o rosto no pescoço dele, inalando o cheiro de pólvora, chuva e aquele perfume amadeirado que agora, estranhamente, significava segurança. Ele a carregou para dentro, ignorando os olhares de seus subordinados, cruzando o saguão principal como um rei, carregando sua rainha ferida de volta ao castelo. Ele a levou direto para o quarto principal, aquele lugar que antes parecia uma prisão e agora parecia o único santuário impenetrável do mundo. Ele a colocou sentada na cama e se ajoelhou na frente dela, começando a verificar se ela tinha algum ferimento.
As mãos dele, que minutos antes haviam tirado vidas, agora tocavam a pele dela com uma delicadeza reverente, procurando cortes, hematomas, qualquer sinal de dano. "Você está ferida?" ele perguntou, a voz rouca, os olhos escuros varrendo o corpo dela com uma intensidade clínica e possessiva. Helena negou com a cabeça, ainda incapaz de falar. Ela olhou para as mãos dele. Havia sangue nas mangas da camisa branca dele, sangue que não era dele. "Dante!" Ela sussurrou, a voz falhando. "O que vai acontecer agora?" Dante levantou os olhos para os dela. Havia uma tempestade dentro dele, uma batalha entre o dever de proteger seu império e a necessidade avassaladora de protegê-la. "Agora", ele disse, levantando-se e caminhando até a janela, fechando as cortinas pesadas como... "Se quisesse isolá-los do resto do universo, nós vamos descobrir por que Vinise estava disposto a começar uma guerra total por você. O tráfico humano gera dinheiro, sim, mas atacar a minha família, atacar a minha esposa, isso é suicídio. Vini é ganancioso, mas não é estúpido. Há algo mais, algo que o seu pai não nos contou na gravação. Nesse momento, uma batida urgente na porta interrompeu o momento. Era Silvio, o consigliere de Dante, um homem mais velho, de cabelos grisalhos e rosto marcado por cicatrizes de décadas no submundo. Silvio nunca demonstrava emoção. Ele era a lógica fria por trás da força bruta de Dante. Mas naquela noite, havia algo nos olhos de Silvio que fez o estômago de Dante revirar. Medo. Puro e genuíno medo. "Chefe", Silvio disse, entrando no quarto sem esperar permissão, segurando uma pasta de couro velha e desgastada. "Nós reviramos o apartamento de Roberto. Encontramos isso escondido em um fundo falso no armário dele. Você precisa ver isso. Agora." Dante olhou para Helena, hesitante em deixá-la, mas a urgência na voz de Silvio era inegável. "Fique aqui", ele ordenou suavemente a ela. "Não abra a porta para ninguém além de mim ou Silvio." Ele caminhou até o consigliere e pegou a pasta. Dentro não havia dinheiro ou joias. Havia papéis amarelados pelo tempo, certidões de nascimento antigas, fotos em preto e branco e cartas manuscritas com uma caligrafia elegante e antiquada. Dante começou a ler, e à medida que seus olhos percorriam as linhas, a cor foi drenada de seu rosto. Ele, que nunca se abalava, sentiu as mãos tremerem levemente. Ele olhou para Inasfoto, uma mulher jovem e belíssima, com os mesmos olhos cor de mel de Helena, abraçada a um homem que Dante reconheceu instantaneamente, não porque o tivesse conhecido, mas porque o rosto daquele homem estava em todos os livros de história do crime organizado. Aquele homem era uma lenda, um fantasma, o Capo dei Capi, original, que havia governado a costa leste com um punho de ferro antes de desaparecer misteriosamente há 20 anos. "Isso é impossível", Dante murmurou, a voz soando estranha lá aos seus próprios ouvidos. "Os testes de DNA que Roberto guardava confirmam", Silvio sussurrou de volta, olhando de soslaio para Helena, que os observava da cama, confusa e assustada. "Ela não é filha de Roberto. Roberto era apenas o motorista, o homem de confiança que foi encarregado de esconder a criança quando os inimigos do Dom Salvatore vieram atrás da família dele. Ele a criou como filha para protegê-la, ou para usá-la como um fundo de aposentadoria quando o dinheiro acabasse." Dante fechou a pasta com força, o som seco ecoando no quarto. A realidade da situação caiu sobre ele como uma bigorna. Helena não era uma ninguém. Helena não era apenas uma moeda de troca. Helena era a última herdeira viva da linhagem real da máfia. O sangue que corria nas veias dela era mais nobre e perigoso do que o de qualquer chefe de cartel vivo hoje. Isso explicava tudo. Vini não queria vendê-la para um bordel qualquer. Ele queria usá-la para legitimar sua ascensão ao poder supremo. Quem controlasse Helena controlava o legado de Dom Salvatore e, por consequência, as lealdades das velhas famílias que ainda reverenciavam o nome dele. Roberto, o verme, tentou vendê-la sem saber o verdadeiro valor do diamante que tinha em mãos. Ou talvez soubesse e estivesse jogando um jogo perigoso demais.
Dante se virou lentamente para encarar sua esposa. Ela parecia tão frágil sentada ali, envolta nos lençóis de seda, sem fazer ideia de que ela era, na verdade, uma rainha exilada. E ele a tratara como uma prisioneira. A ironia era amarga. Ele sentiu uma onda de proteção ainda mais feroz, misturada com um sentimento de indignidade que ele nunca havia experimentado. "O que foi?" Helena perguntou, percebendo a mudança na energia da sala. "O que tem nesses papéis, Dante?" Dante fez um sinal para Silvio sair. O consigliere assentiu e recuou, fechando a porta, deixando-os sozinhos com um segredo que poderia incendiar o mundo. Dante caminhou até a cama e sentou-se ao lado dela, colocando a pasta sobre o colo. "Helena", ele começou, escolhendo as palavras com cuidado, algo raro para um homem acostumado a dar ordens diretas. "O mundo em que vivemos é construído sobre mentiras, mas a maior mentira de todas foi a sua própria vida." Ele abriu a pasta e mostrou a foto. Helena olhou para uma mulher. Era como olhar num espelho envelhecido. "Essa é minha mãe?" ela perguntou, tocando a imagem com a ponta dos dedos. "Ela morreu quando eu nasci", meu pai disse. "Roberto mentiu", Dante interrompeu a voz firme. "Roberto não é seu pai. Ele roubou você, ou foi pago para escondê-la, não importa agora. O homem nesta foto, este é seu pai." Helena olhou para o homem ao lado da mãe. Ele exalava poder, mesmo através da fotografia granulada. "Quem é ele?" "Ele foi o homem mais poderoso que já existiu no nosso mundo", Dante explicou. "E isso faz de você um alvo muito maior do que eu imaginava. Vini sabe. É por isso que ele está vindo. Ele não quer dinheiro, Helena. Ele quer o trono. E você é a chave para o trono." Helena recuou, a respiração acelerada. A identidade dela, sua história, tudo estava se desfazendo. Primeiro a traição de Roberto, agora a descoberta de que toda a sua existência era uma farsa fabricada para esconder uma linhagem perigosa. "Eu não quero isso", ela disse, a voz trêmula, as lágrimas voltando. "Eu não quero ser chave de nada. Eu só queria ir embora." Dante segurou o rosto dela entre as mãos, obrigando-a a olhar para ele. "Eu sei", ele disse, e pela primeira vez havia uma ternura genuína em sua voz, desprovida de qualquer manipulação. "Mas você não pode ir embora agora. Não porque eu estou te prendendo, mas porque lá fora, sem a minha proteção, você será caçada até o fim dos seus dias. Você é a realeza deste submundo, Helena, querendo ou não. E a única maneira de sobrevivermos a esta noite é se você aceitar quem você é. Se você está gostando dessa reviravolta e quer saber como essa história de poder e segredos termina, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais narrativas intensas como essa para você." A revelação pairou entre eles, mudando fundamentalmente a dinâmica do poder. Ela não era mais a devedora. De certa forma, ela estava acima dele. Mas naquele quarto, com a tempestade lá fora e os exércitos se reunindo nos portões, eles eram apenas um homem e uma mulher encurralados pelo destino. Dante inclinou a testa contra a base dela, fechando os olhos por um momento, permitindo-se sentir o peso do mundo que carregava. "Eu prometi que a nossa dívida era de sangue", ele sussurrou contra a pele dela. "Eu não sabia o quão literal isso seria. Mas escute-me, Helena. Enquanto eu respirar, ninguém vai tocar em você, nem Vini, nem os fantasmas do passado do seu pai. Você é minha. Não como propriedade, mas como a minha vida." Foi uma confissão, a mais próxima de um "eu te amo" que um homem como Dante Moretti conseguia pronunciar. Helena sentiu o coração falhar. O medo ainda estava lá, mas foi suplantado por algo novo: coragem. A coragem que estava adormecida em seu sangue, herança daquele homem na foto que ela nunca conheceu. Ela levantou as mãos e segurou os pulsos de Dante, sentindo a pulsação forte dele. "Então não me deixe sozinha", ela pediu, não com fraqueza, mas com exigência. "Se eles estão vindo, eu quero estar ao seu lado. Não me tranque num cofre.
Não me esconda. Dante abriu os olhos e viu a mudança nela. A menina assustada havia desaparecido, substituída por uma mulher que estava começando a entender o próprio poder. Ele sorriu, um sorriso perigoso e orgulhoso. Eu não ousaria, ele respondeu. Mas o momento de conexão foi estilhaçado quando as luzes da mansão piscaram e se apagaram, mergulhando o quarto na escuridão total. Segundos depois, as luzes de emergência vermelha se acenderam, banhando tudo em um brilho carmesim sinistro, como se o próprio ar estivesse sangrando. O alarme de perímetro começou a soar, um uivo baixo e constante que arrepiava sua espinha. Eles chegaram, Dante disse, levantando-se e puxando a arma do coldre. Ele foi até um painel na parede, abriu-o e tirou uma segunda arma, menor, cromada. Ele voltou para Helena e colocou a arma na mão dela. O metal era frio e pesado. Você sabe usar isso? Ele perguntou. Não, ela respondeu, segurando a arma com as duas mãos trêmulas. Aponte e aperte o gatilho. Ele instruiu sério. Se alguém entrar por aquela porta e não for eu ou Silvio, você atira, sem hesitar. Entendeu? Dante, ela começou, o pânico subindo novamente. Entendeu? Ele repetiu, mais forte. Sim, ela sussurrou. Ele a beijou na testa, um beijo rápido e ardente, como uma bênção e uma despedida, e correu para a porta. Fique viva, Helena. Dante saiu para o corredor, que agora estava cheio de seus homens, correndo para posições defensivas. O ataque de Vini não era furtivo, era um cerco medieval moderno. Explosões sacudiram as fundações da casa. Eles estavam usando explosivos para derrubar os portões principais. Dante começou a gritar ordens, coordenando a defesa, mas sua mente estava dividida. Ele sabia que Vini tinha um trunfo. Ninguém ataca a fortaleza de Moretti sem ajuda interna. E a suspeita de Dante se confirmou da pior maneira possível. Enquanto ele descia as escadas para o saguão principal, onde seus homens trocavam tiros com invasores que já haviam rompido as janelas, ele viu Silvio. O fiel consigliere, o homem que trouxera a pasta, estava parado perto da entrada lateral, mas não estava atirando nos inimigos. Ele estava abrindo a porta para eles. A traição cortou Dante mais fundo do que qualquer bala. Silvio, que fora como um pai para ele depois que o velho Moretti morreu, estava vendendo-os. Dante percebeu tarde demais que a descoberta da pasta não fora sorte. Fora um aviso, ou talvez uma forma de Silvio limpar a própria consciência antes de entregar a garota. Silvio! Dante rugiu, sua voz sobrepondo-se ao barulho dos tiros. O velho olhou para ele, com uma expressão de tristeza resignada, e então se afastou, deixando entrar uma tropa de elite vestida de preto tático, com o emblema da família de Vini no peito. Dante abriu fogo, derrubando 2 dos invasores, mas eles eram muitos. Ele foi forçado a recuar para o andar de cima, para o corredor que levava ao quarto de Helena. O plano de defesa havia falhado. O inimigo estava dentro da casa. E agora, não era mais uma guerra por território. Era uma corrida contra o tempo. Dante sabia que não conseguiria segurá-los para sempre. Ele tinha que chegar a Helena e tirá-la dali por uma passagem secreta que só ele conhecia. Mas enquanto ele corria pelo corredor, sob fogo pesado, uma explosão massiva sacudiu a ala leste da mansão, logo atrás dele. A força do impacto o jogou contra essa parede, atordoando-o. Seus ouvidos zumbiam, sua visão ficou turva. Ele tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Através da fumaça e da poeira, ele viu vultos passando por ele, ignorando-o, indo direto para a porta do quarto principal. A porta onde Helena estava esperando. Não! Dante grunhiu, arrastando-se pelo chão, o sangue escorrendo de um corte na testa, cegando um de seus olhos. Ele tentou levantar a arma, mas sua mão estava dormente. Ele viu os homens chutarem a porta do quarto. Ele ouviu o grito de Helena, seguido por um único disparo da arma que ele lhe dera, e depois, silêncio. Um silêncio terrível. Dante sentiu o desespero rasgar sua alma. Ele falhara, a fortaleza caíra, o traidor abrira os portões e a rainha estava nas mãos dos lobos. Mas então, do meio da fumaça,
uma figura emergiu da porta do quarto. Não era Helena sendo arrastada. Era um dos homens de Vini, cambaleando para trás, com as mãos no peito, caindo morto no corredor. E atrás dele, parada no batente da porta, segurando a arma fumegante com as duas mãos, estava Helena. Ela estava pálida como a morte, mas seus olhos brilhavam com uma fúria fria que Dante nunca tinha visto antes. Não eram os olhos de uma virgem assustada. Eram os olhos da filha de Dom Salvatore. Ela olhou para Dante caído no chão e depois para os outros invasores que subiam as escadas. Em vez de recuar para o quarto, ela deu um passo à frente para o corredor, colocando-se entre os assassinos e seu marido ferido. O jogo havia mudado. A presa decidira se tornar o predador e a noite estava apenas começando a mostrar suas verdadeiras garras. Mas a pergunta que pairava no ar viciado em pólvora era: quanto tempo aquela coragem duraria contra um exército? E o que Dante faria quando visse o que Vini estava trazendo pessoalmente para subir aquelas escadas, algo que faria a traição de Silvio parecer misericórdia? A imagem de Helena parada no topo da escadaria, a fumaça da arma dançando ao redor de sua silhueta pálida sob as luzes vermelhas de emergência, foi o catalisador que trouxe Dante de volta do abismo da inconsciência. A dor lancinante em sua cabeça e o zumbido em seus ouvidos foram momentaneamente abafados pela visão surreal daquela mulher que semanas antes tremia ao som de um trovão, agora enfrentando a morte de frente para protegê-lo. Ela disparara. Ela tirara uma vida e, ao fazer isso, cruzara a linha invisível que separava a inocência da sobrevivência naquele mundo brutal. Mas não havia tempo para reflexões filosóficas. O corredor estava se enchendo de novos inimigos, sombras táticas subindo os degraus como uma maré negra. Dante, movido por uma força de vontade que beirava o sobrenatural, forçou seu corpo a obedecer. Ele ignorou os músculos que gritavam e se arrastou até ficar de pé, cambaleando até Helena. Ele arrancou a arma da mão dela, não para desarmá-la, mas para assumir o controle da situação, empurrando-a para trás de si. Para a passagem secreta, ele rosnou, a voz áspera como lixa, apontando para um painel de madeira ornamentado na parede oposta ao quarto. Agora, Helena! Ela hesitou por uma fração de segundo, os olhos fixos no sangue que escorria pelo rosto dele, mas a urgência no comando dele a fez se mover. Ela correu até o painel e pressionou a moldura decorativa no ponto que Dante havia lhe mostrado dias antes, quase como uma brincadeira, nunca imaginando que seria usado tão cedo. A parede deslizou silenciosamente, revelando uma escadaria estreita e escura que descia para as entranhas da mansão. Vá! Dante gritou, disparando contra os invasores que chegavam ao topo da escada principal, forçando-os a buscar cobertura. Não sem você! Ela gritou de volta, parada na entrada do túnel, recusando-se a deixá-lo para morrer. Dante olhou para ela e naquele caos houve um momento de clareza absoluta. Ele sabia que não conseguiria descer com ela rápido o suficiente. Ele estava ferido, lento. Ele seria um peso morto. Mas ele também sabia que se ficasse, ela não iria. Eu estou logo atrás, ele mentiu, com a convicção de um pecador fazendo sua última prece. Desça e abra a porta do final do túnel. Eu preciso segurá-los por 30 segundos. Vá! Helena olhou nos olhos dele, procurando a verdade, e o que viu foi amor. Um amor desesperado, sacrificial e violento. Ela assentiu, engoliu o choro e mergulhou na escuridão da passagem secreta. Assim que ela desapareceu, Dante disparou contra o painel de controle na parede, destruindo o mecanismo. A porta secreta se fechou, selando Helena na segurança do túnel e trancando Dante no corredor com os lobos. Ele não ia descer. Ele ia comprar tempo com a única moeda que lhe restava, sua vida. Ele se virou para enfrentar os homens de Vini. Eram 5, 6, talvez mais vindo atrás. Dante sorriu, limpando o sangue do olho com a manga da camisa. Ele estava sem munição na pistola principal. Ele sacou uma faca de combate que mantinha presa ao tornozelo. Se ele ia morrer, levaria o máximo que pudesse com ele para o inferno. Mas antes que o tiroteio recomeçasse, uma voz ecoou do andar de baixo, parando os atacantes. Cessar fogo! Eu disse cessar fogo!
Era uma voz oleosa, arrogante, que Dante conhecia e desprezava. Vini subiu as escadas lentamente, cercado por seus guardas de elite. Ele usava um terno branco imaculado que parecia obsceno no meio daquela carnificina. Ele sorria, um sorriso de vencedor. Ao lado dele, de cabeça baixa, estava Silvio, o traidor. Dante, Dante! Vini zombou, parando a uma distância segura. Olhe para você, o grande leão de Moretti, encurralado e sangrando. Onde está a garota? Onde está a minha passagem para o trono? Ela está longe, Dante respondeu, a respiração pesada, segurando a faca com firmeza. Longe o suficiente para que você nunca a encontre. Vini riu, um som seco. Ninguém vai longe o suficiente. Silvio me contou sobre o túnel. Meus homens já estão esperando na saída, na floresta. Ela vai correr direto para os braços deles. A revelação atingiu Dante como um soco físico. O túnel não era uma fuga, era uma armadilha. Silvio tinha vendido tudo. Cada segredo, cada rota de fuga. O desespero que Dante sentiu foi tão profundo que quase o fez largar a faca. Helena estava correndo para a captura. Você perdeu, Dante. Vini continuou saboreando uma pólvora um momento. Mas eu sou um homem generoso. Entregue-se, assine a transferência dos seus territórios e eu prometo que a morte dela será rápida. Caso contrário, bem, você sabe como meus homens podem ser criativos com uma mulher tão bonita. A menção de tocar em Helena acendeu a última reserva de energia em Dante. Não era adrenalina, era ódio puro. Ele não pensou, ele não calculou. Ele simplesmente explodiu em movimento. Com um grito gutural, ele se lançou não contra os guardas armados, mas diretamente contra Vini. Foi um movimento suicida, inesperado. Os guardas demoraram meio segundo para reagir, surpresos pela audácia. Dante colidiu com Vini, derrubando-o escada abaixo. Os dois rolaram degraus abaixo, um emaranhado de membros e fúria. Dante esfaqueou Vini no ombro. Vini gritou. Os guardas no topo da escada não podiam atirar sem acertar o chefe. Eles aterrissaram no saguão principal com um baque surdo. Dante, tonto e ferido, tentou se levantar para terminar o serviço, mas um chute brutal nas costelas o jogou longe. Eram os guardas de Vini que haviam descido correndo. Eles cercaram Dante, chutando-o, batendo nele com as coronhas dos fuzis, transformando o homem orgulhoso em uma massa sanguinolenta no chão de mármore de sua própria casa. Vini se levantou, segurando o ombro sangrando, o terno branco agora arruinado. O rosto dele estava contorcido de ódio. Ele caminhou até Dante, que tentava se erguer sobre os cotovelos, cuspindo sangue. Acabou! Vini sibilou, puxando uma pistola dourada do cinto. Ele apontou para a cabeça de Dante. Diga adeus, Moretti. Dante fechou os olhos. Ele falhara. Ele só esperava que Helena, de alguma forma, milagrosamente, conseguisse escapar. Ele esperou o tiro, o som final. Mas o tiro que soou não veio da arma de Vini. Veio da entrada principal da mansão. Um estrondo alto, como um canhão, que fez as portas duplas de carvalho explodirem para dentro, lançando estilhaços de madeira por todo o do saguão. Todos se viraram, atônitos. Vini baixou a arma, confuso. Através da poeira e da fumaça da entrada destruída, uma figura entrou. Não era a polícia. Não era um exército rival. Era Helena. Mas não a Helena que fugira pelo túnel. Ela estava dirigindo o carro blindado de Dante, o mesmo que usaram para fugir do armazém. Ela havia encontrado a saída do túnel, visto a emboscada esperando na floresta, e em vez de correr ou se render, ela dera meia volta, entrara na garagem subterrânea conectada ao túnel, pegara o carro e dirigira de volta para matar a entrada principal, arrebentando as portas com o veículo. O carro parou no meio do saguão, sobre o tapete persa arruinado, o motor rugindo. Helena abriu a porta e saiu. Ela segurava um fuzil de assalto que Dante mantinha no porta-malas do carro para emergências. O fuzil era grande demais para ela, mas ela o segurava com uma determinação feroz. Soltem ele! Ela gritou, a voz ecoando pelas paredes altas, soando como a ordem de uma rainha. Vini olhou para ela chocado, e depois começou a rir. Uma risada nervosa, incrédula.
Você voltou? Você voltou para morrer com ele? Que romântico e estúpido! Ele levantou a arma novamente para Dante. Matem-na! Ele ordenou aos seus homens casualmente. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um som de sirenes começou a ser ouvido ao longe, crescendo rapidamente. E não eram sirenes de polícia, eram sirenes militares. O som pesado de helicópteros começou a vibrar as janelas quebradas. Luzes de busca, brancas e cegantes, inundaram o saguão vindo do céu. Vini olhou para cima, pálido. O que é isso? Silvio, que estava encolhido num canto, finalmente falou, sua voz trêmula. Não é a polícia, Vini. São os federais. E não qualquer divisão, é a Interpol. Helena não tinha apenas voltado para salvar Dante. Quando ela chegou ao carro na garagem, ela viu o telefone via satélite que Dante deixara lá. Ela não ligou para o pai. Ela não ligou para essa polícia local corrupta. Ela ligou para o único número que estava gravado na memória do telefone, um contato que Dante lhe dissera para nunca usar, a menos que fosse o fim do mundo. Um contato antigo de seu verdadeiro pai, Dom Salvatore, um homem que agora operava do lado da lei para derrubar cartéis como o de Vini. Ela negociou. Ela ofereceu as provas da linhagem dela e os registros criminosos de Vini em troca da vida de Dante. A casa está cercada. Uma voz amplificada soou dos helicópteros. Larguem as armas e saiam com as mãos na cabeça. O pânico se instalou entre os homens de Vini. Eles eram bandidos, assassinos, mas não eram suicidas. Enfrentar uma força-tarefa internacional era loucura. As armas começaram a cair no chão. O som de metal batendo no mármore era a música da derrota de Vini. Vini, percebendo que seu império estava ruindo em segundos, olhou para Helena com ódio puro. Se ele ia cair, ele a levaria junto. Ele girou a arma em direção a ela. Não! Dante gritou, encontrando forças onde não existiam, e se jogou nas pernas de Vini. O tiro saiu, desviado, atingindo o lustre de cristal acima deles. O lustre gigante, pesando centenas de quilos, soltou-se do teto com um gemido de metal torcido e caiu. Helena se jogou para trás. Dante rolou para o lado. Vini olhou para cima tarde demais. O lustre caiu sobre ele com a força de um julgamento divino, enterrando-o sob uma montanha de cristal estilhaçado e luz refratada. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som distante das hélices e pela respiração ofegante de Dante e Helena. Os agentes federais invadiram o saguão segundos depois, gritando ordens, algemando os homens de Vini, garantindo o perímetro. Mas no centro daquele furacão de atividade, existia uma bolha de silêncio onde Dante e Helena se encontravam. Dante, ferido, com costelas quebradas e o rosto inchado, arrastou-se até onde Helena estava sentada no chão, largando-se o fuzil. Eles se olharam. Não havia necessidade de palavras. Ele viu a mulher que o salvara, não apenas fisicamente, mas de todas as formas que um homem pode ser salvo. Ela viu o monstro que se sacrificara por ela, revelando o homem que existia por baixo das cicatrizes. Um agente se aproximou deles, arma abaixada, olhando para Helena com reconhecimento. Senhora Moretti? O acordo está feito. O helicóptero médico está a caminho para o seu marido. E a imunidade dele está garantida, contanto que ele colabore conosco para desmantelar o resto da rede de Vini. Helena assentiu, exausta, e se voltou para Dante. Ele segurou a mão dela, apertando-a com a pouca força que lhe restava. Você não foi embora, ele sussurrou, a incredulidade ainda presente em sua voz rouca. Você podia ter fugido, você podia ter se livrado de mim. Helena sorriu, um sorriso cansado, sujo de fuligem e lágrimas, mas o sorriso mais bonito que Dante já vira. Ela levou a mão ao rosto dele, limpando um pouco do sangue com o polegar, repetindo o gesto que ele fizera com ela naquela noite de tempestade. Eu tentei ir embora, Dante, ela disse suavemente. Eu queria ir embora da gaiola, mas eu percebi que não estava fugindo da casa. Eu estava fugindo de sentir algo por você. E quando eu vi você lá, pronto para morrer por mim, eu soube que a minha liberdade não valia nada se eu tivesse que viver num mundo onde você não existisse.
Dante fechou os olhos, sentindo uma lágrima quente escorrer, misturando-se ao sangue. Ele, o Homem de Ferro, estava chorando. Eu te amo, ele disse, as palavras finalmente quebrando a barreira de seus lábios. Eu te amo mais do que a minha própria vida. Eu sei, ela respondeu, inclinando-se e beijando-o suavemente nos lábios feridos. Eu sei, e agora a dívida está paga, não com sangue, mas com vida. 6 meses depois. A mansão Moretti não era mais uma fortaleza sombria. As janelas estavam abertas, deixando a brisa do mar entrar. O jardim, que Helena começara a ir a cultivar timidamente, agora estava em plena floração, um mar de rosas vermelhas e brancas que cobria as cicatrizes da batalha naquela noite fatídica. Não havia guardas armados em cada esquina. A colaboração de Dante com as autoridades desmantelara o sindicato do crime e, em troca, ele recebera uma nova identidade, uma nova vida, longe do submundo. Ele não era mais o capo, ele era apenas Dante. Ele estava na varanda, observando o pôr do sol, segurando uma taça de vinho. Ele ainda mancava um pouco, uma lembrança permanente da queda da escada, mas a dor era um lembrete de que ele estava vivo. Ele ouviu passos leves atrás dele e sorriu antes mesmo de se virar. Helena apareceu, vestindo um vestido simples de algodão, o cabelo solto ao vento. Ela parecia radiante, livre do peso do passado, livre do medo. Ela se aproximou e abraçou a cintura dele, apoiando a cabeça no peito dele. Você está pensando no passado de novo? Ela perguntou, sentindo a tensão nos ombros dele. Não. Ele mentiu, beijando o topo da cabeça dela. Estou pensando em como tive sorte. Eu forcei você a casar comigo, achei que ele estava comprando um objeto e acabei ganhando a única pessoa capaz de me salvar de mim mesmo. Helena riu suavemente. Você não me comprou, Dante. O destino nos colocou juntos e talvez monstros também mereçam finais felizes. Nós não somos monstros, Helena. Ele corrigiu, virando-se para olhá-la nos olhos, aqueles olhos de mel que agora brilhavam com felicidade. Nós somos sobreviventes. E a nossa história não é um conto de fadas. É algo melhor. É real. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto o sol mergulhava no horizonte, pintando o céu de cores vibrantes. Eles sabiam que o passado sempre estaria lá, nas sombras, mas eles não tinham mais medo do escuro, porque pela primeira vez eles tinham um ao outro para segurar a luz. A Virgem e o chefe do cartel, o prisioneiro e o carcereiro, papéis que haviam sido queimados nas chamas daquela noite, deixando para trás apenas um homem e uma mulher que escolheram o amor em vez do poder. E essa escolha, no fim das contas, foi a maior rebelião de todas. E se essa história tocou você, se você sentiu a tensão, o medo e a redenção de Dante e Helena, então você sabe que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis e perigosos. Histórias como essa nos lembram que, às vezes, é preciso atravessar o inferno para encontrar o paraíso. Se você não quer perder nenhuma das nossas próximas narrativas emocionantes, cheias de reviravoltas e paixão, certifique-se de se inscrever no canal agora mesmo. Clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para ser o primeiro a saber quando a próxima história for ao ar. Obrigado por assistir e até a próxima.